A paz do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra aqui para nossa reflexão. Eu quero falar sobre um personagem bíblico que tem... Eu tenho 22 anos de evangelho e até hoje eu nunca vi ninguém pregar sobre ele, nem ao menos fazer um comentário sobre esse personagem. Mas é um personagem que me ensinou uma importante lição. Eu quero falar de um homem chamado Eliú. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo nunca ouviu falar desse personagem ou não sabe aonde está a sua história. Esse personagem está no livro de Jó. E eu vou ler aqui o capítulo 32, 4 versículos, que diz assim: Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Pois bem, esse personagem me ensina uma importante lição. Eliú, ele fala do capítulo 32 ao capítulo 37 de Jó. Ele fala durante 6 capítulos. E após ele terminar sua fala, no capítulo 38, Deus entra na conversa e Deus começa a chamar Jó a um particular. E agora no capítulo 42, após Deus falar com Jó, ele se dirige aos 3 amigos de Jó. Ele faz e Zofá, e ele fala assim, tem o outro que agora me fugiu o nome, e ele diz assim, sucedeu, pois, capítulo 42, versículo 7, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, Elifaz, Zofá e Bildade. Note que Deus fala para Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti e teus 2 amigos. Deus não faz nenhuma menção de Eliú. Ou seja, Eliú falou do capítulo 32 ao 37. Após Eliú terminar sua fala, Deus entrou na história, deu uma lição de moral em Jó e depois Deus foi falar com os 3 amigos de Jó. O que eu aprendi com Eliú? Ele era mais jovem e ele está vendo aquele embate teológico. Jó, de um lado, para se justificar, tornando Deus injusto, e os amigos de Jó, os 3 amigos, tentando acusar Jó, mas não tendo palavras para convencer Jó. E Eliú esperou, ele ouviu os 2 lados da moeda, ele viu os 2 lados da moeda. Ele ouviu as duas pessoas, tanto Jó como seus amigos. E eu aprendi com Eliú que numa questão de confronto, numa questão de desavença, eu sempre tenho que procurar ouvir os 2 lados da moeda. Nunca podemos ouvir um lado só. Nunca podemos tomar partido de uma pessoa que se diz vítima sem ouvir o outro lado. Às vezes, aquele que se diz vítima é que, na verdade, é o causador do conflito. E mesmo quando aquele que se diz vítima realmente foi prejudicado por alguém, a Bíblia diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus falou isso no Sermão do Monte, Mateus 5. Então, o apaziguar, olha a frase maravilhosa que o Espírito Santo me concedeu. Eu tenho minhas frases, eu gosto muito de frases de efeito. E o Espírito Santo me concedeu uma frase que eu acho maravilhosa, que é: apaziguar é instruir o ofensor a se arrepender e o ofendido a perdoar. Gravou aí? Apaziguar é instruir o ofensor a se arrepender, e no caso pedir perdão, e o ofendido a perdoar. Isso é apaziguar. Então, Eliú, ele pôde ouvir os 2 lados, os 2 lados da moeda para ter um julgamento justo. E ele foi justo nas suas palavras, porque senão Deus também o chamaria a atenção, como chamou os 3 amigos de Jó.
Então, para você ser justo no seu julgamento, você precisa conhecer a causa por inteiro, os dois lados da moeda. É como hoje pela manhã, uma irmã na rua me parou e ela começou a querer falar mal de uma irmã que eu conheço. E pelo que eu conheço dessa irmã, ela é uma bênção. E essa pessoa estava se queixando dessa irmã e eu falei, olha, para mim a irmã é uma bênção. Não, mas ela fez isso, eu não posso tomar partido da tua dor sem antes ouvir o lado dela também. Eu não posso, para que eu seja justo. Então, eu não posso ser guiado pelo que você está falando. Eu tenho que ser justo. É claro que a irmã não gostou muito, mas eu não abri mão da verdade que eu aprendi com Deus. Então, às vezes, numa questão de confronto, de contenda, às vezes, quem nós amamos é que está errado. Mas às vezes a gente coloca o coração na questão e não examina com razão e a gente acaba sendo injusto também. Às vezes, é quem nós amamos, quem nós temos uma certa predileção, ou um amigo, ou um parente, ou um irmão da nossa congregação, às vezes ele está errado. E a outra pessoa que, na verdade, está sendo prejudicada na situação. Então, nós nunca podemos agir pela emoção, sempre pela palavra, sempre pela razão do Espírito Santo de Deus. Então, numa questão, quando alguém vier se queixar de alguém para você, tenha cuidado. Não sai tomando partido da pessoa que está se queixando, não, porque dificilmente alguém que ofende alguém vem falar para você e diz assim, ó, eu ofendi, eu não presto. A gente vê pessoas dizendo assim, fulano não presta, ciclano não presta. Difícil alguém falar para você assim, olha, eu não presto. A gente vê as pessoas dizendo, toma cuidado com aquela mulher, toma cuidado com aquele homem. Mas difícil alguém falar para você assim, ó, toma cuidado comigo, porque eu posso te trair, porque eu posso te prejudicar. É difícil, é muito mais fácil apontar o erro alheio. Então tenha cuidado no teu julgamento. Tem que ser como Eliú. Ouviu Jó e ouviu os amigos de Jó. E aí então ele pôde ter uma palavra justa e eu tenho certeza que Deus se agradou, porque senão Deus o teria também o repreendido. Espero que essa palavra te traga uma reflexão ao teu coração, em nome de Jesus.